Boa tarde, quarto ano. Olha só, meus amores, na aula de hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a cultura africana. O continente africano ele é extremamente rico. Dentro do seu território nós vamos ter muitas variedades culturais e linguísticas. Ou seja, traduzindo, nós vamos ter vários povos com culturas diferentes, com características particulares, com idiomas diferentes uns dos outros. O continente africano ele é extremamente grande e a gente também fala que ele é um continente plural, por ele ter diversas características. Dentro de um só continente, nós temos uma diversidade muito grande. Ou seja, você vai encontrar idiomas, formas de se falar extremamente diferentes dentro de um continente só. Da mesma forma como nós vamos ver manifestações culturais completamente diferentes dentro do mesmo continente. Na aula de hoje nós vamos estar falando particularmente do povo Iorubá, da cultura Iorubá. E nós vamos estar iniciando o nosso módulo 4. Olha só, iniciamos o nosso módulo 4, nosso grupo 4 hoje, e vocês podem estar acompanhando comigo na página 254, beleza? Lá na página 254 tem um pequeno texto que eu vou estar lendo com vocês. Por favor, me acompanhem, beleza? Atividade 10, os Iorubás. Considerados um dos maiores grupos étnicos da Nigéria, quando eu falo de etnia, eu falo de um povo, de um grupo. Ou seja, nós somos brasileiros, essa é a nossa etnia. Eu, no caso, eu sou do Maranhão, eu sou maranhense, esse é meu grupo étnico. Lá na África, existem outros grupos étnicos e na aula de hoje nós vamos estar tratando especificamente dos Iorubás, beleza? Voltando. Os Iorubás fazem parte de uma cultura africana milenar, ou seja, tem mais de 1000 anos. Muito tempo. Falam a língua Iorubá e vivem em grande parte no sudoeste da Nigéria. A formação desse povo tem origem em um núcleo aborígene muito antigo, criado em torno da cidade de Ifé, na Nigéria. A arte iorubá teve início no século XIV e seu apogeu ocorreu entre 1575 e 1650. Olha que bonita a arte iorubá. Acompanha comigo no livro didático de vocês. Vocês conseguem observar como eles utilizam as linhas, as retas, como característica forte da sua arte? E as cores, cores puras, cores vivas, com traços extremamente marcantes. Prestem atenção como eles valorizam o tipo físico, como vocês podem ver aqui nessa segunda imagem, eles valorizam o tipo físico do seu povo, enaltecendo, mostrando o quanto é belo a sua forma, a sua cor, a sua diversidade. Desculpa, gente, errei grande agora. Mas a questão da sua diversidade na questão das cores, o quanto as cores são vivas, são fortes e como elas marcam as características desse povo. O povo Iorubá pode ser encontrado na região sudoeste da África, tá? Os objetos artísticos da cultura africana são conhecidos em todo o mundo. Entretanto, para os povos africanos, esses objetos geralmente não são vistos apenas como obras de arte, e sim como instrumentos indispensáveis para os rituais religiosos. Como a sua arte, ela é uma arte extremamente utilitária, ela é uma arte realmente utilizada
para rituais religiosos, nós vamos ver isso, ela sendo utilizada em componentes da sua religião de maneira muito significativa. As cores vivas, as cores fortes são uma marca constante do povo iorubá. O lado cultural, religioso, também se manifesta na música e na dança. A música é acompanhada por tambores e a dança é realizada por dançarinos que executam movimentos que imitam as forças da natureza e os poderes dos orixás. Os orixás, gente, são os deuses ou as divindades africanas, que representam sempre forças da natureza. Vamos assistir uma pequena demonstração da dança iorubá. Observem como os tambores ritmados, eles são sempre presentes. O canto e a dança são elementos extremamente importantes para a cultura iorubá e para toda a cultura africana, porque a história africana ela foi mantida por muitos anos com base na oralidade, com base na fala. Eles não tinham elementos de escrita, eles não tinham códigos de escrita. Então, para contar tudo o que aconteceu durante todos os anos da existência desse povo, eles utilizavam a linguagem, eles utilizavam a história oral. Hoje, se você quer saber de alguma coisa que aconteceu no Brasil, é só você pegar um livro de história e ir lá estudar, né? Só que para eles era diferente. Eles cantavam a sua história. Então, tudo que havia acontecido, os grandes feitos, os atos heróicos,
as chuvas, as coisas que marcavam a vida do povo africano, do povo iorubá, elas eram mantidas por relatos, os registros eram mantidos através do canto. Eu quero convidar você para ler comigo, na página 256, uma poesia iorubá. Vamos lá? Cuide com suas maneiras. Cuide com suas maneiras, meu amigo. A honra pode abandonar nossa casa, e a beleza, às vezes, acaba. O rico de hoje pode ser o pobre de amanhã. A honra é como o mar, e também a onda da riqueza. Ambas podem escapar da nossa casa, mas as boas maneiras acompanham-nos até o túmulo. O dinheiro não é nada. As boas maneiras é que são a beleza da humanidade. Se você tem dinheiro, mas não se comporta bem, quem irá confiar em você? Ou, se você é uma mulher muito linda, mas não se comporta de maneira adequada, quem desejará tê-la como esposa? Ou ainda, se você é muito educado, mas engana as pessoas, quem confiará em você para os negócios? Cuide de suas maneiras, meu amigo. Sem bons modos, a educação não tem valor. Todos amam uma pessoa que sabe se comportar. Gente, olha que primor! Observa comigo como eles dão uma verdadeira aula de boas maneiras, de como as pessoas devem se tratar. Como as pessoas devem agir. Olha como eles valorizam as boas maneiras. Mas antes dessa história estar aqui no papel, por muito tempo ela esteve só no relato, só na história contada, só naquilo que é falado. Vamos continuar lá na página 256. A oralidade é uma tradição iorubá que se mantém até os dias atuais nos poemas sagrados de Ifá. Ifá é o nome de uma divindade africana. Por meio dos poemas, essa civilização preserva seu legado onde quer que esteja, na própria terra natal ou mesmo em outras partes do mundo. Vamos realizar as atividades juntos agora? Lá na página 257. Bora comigo. Ative a memória. Máscaras, esculturas e outros trabalhos produzidos pelo povo iorubá não são considerados apenas obra de arte. Para ele, os objetos artísticos estão ligados aos: letra A, afazeres diários, B, cultos religiosos, C, costumes infantis, D, festejos familiares ou letra E, trabalhos manuais. Qual é a resposta certa, meu lindo? Qual é, minha riqueza? Tenho certeza que você acertou. Letra B, cultos religiosos. Parabéns, meu bem. Ai, diversão à vista na página 258. Muito legal. As máscaras africanas. Gente, as máscaras africanas, elas são uma tradição muito, muito antiga dentro do continente africano, dentro do território africano. Eles acreditavam que quando eles colocavam essas máscaras, eles estavam incorporando as divindades. Diferente, né? Olha só. Na atividade proposta, no exercício proposto, traz para você a possibilidade de construir a sua própria máscara. Caso você queira, fique extremamente à vontade. Eu não vou impor essa atividade para você, tá bom? Mas caso você queira, vai ser necessário jornal, balão, pincel, tesoura sem ponta, cola branca, lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, caneta hidrocor, tinta em cores variadas e materiais para decorar, como lã, barbantes, sementes, balões, etc. Tá? Primeiro você vai encher esse balão de ar.
Depois que ele estiver bem cheio, digamos que no tamanho certo do seu rosto, você vai rasgar o jornal em vários pedacinhos, tá? O balão tá cheio, aí você rasga vários pedacinhos de jornal, reserva, separa do lado. Depois, com um pincel, você vai passar cola em todo o balão, mas com delicadeza, não bora furar esse balão não, viu? Passa cola em todo o balão e depois nós vamos colar os pedacinhos de jornal. Colou a primeira camada, depois vem colando outra camada e assim você vai repetir 5 vezes, tá bom? Depois, com o lápis, vocês vão riscar o balão no meio para que ele fique no formato da máscara. Depois, com uma tesoura, vocês vão cortar o balão ao meio para obter as duas metades. Aí você já pode pintar a máscara com a tinta branca. Com o lápis grafite você vai fazer os detalhes, vai fazer o detalhe do olho, do nariz, da boca. Depois você vai ficar à vontade para pintar a sua máscara. No final, você pode estar decorando ela com sementes, com lã, barbante e deixar ela o mais colorido possível. É claro que a sua máscara ela não vai ter a mesma simbologia da máscara africana original, mas vai ser gostoso para brincar. Quem sabe você não faz um verdadeiro baile de máscaras em casa com os seus pais e com os seus irmãos. Olha só, eu já estou esperando a foto da atividade de vocês, da atividade da página 257 respondida. Quem quiser fazer a sua máscara, quem o pai aceitar, apoiar e fizer junto, fique à vontade, tire a foto e mande para mim. Eu vou estar aguardando ansiosa, meu amor. Beijo grande, até a nossa próxima aula. Tchau!